O nosso querido Vilmar Lacerda, ele é primeiro suplente do senador Cristóvão, servidor público concursado da Embrapa e profundo conhecedor das situações das rádios comunitárias. 10 minutos, amigo Vilmar Lacerda, nosso senador da casa também. Boa noite a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer ao senador Hélio José pelo convite. Prazer de estar aqui nesse debate com representantes das rádios comunitárias, radialistas de todo o país. Falar da importância, Hélio, desse debate e elogiar a sua postura por diversas vezes trazendo esse tema para ser discutido aqui no Senado Federal. É um tema que, pelo visto, nessa casa hoje, quinta-feira, além do senador Hélio José e eu, que sou suplente, não tem nenhum parlamentar. E se tivesse numa quarta-feira ou terça-feira aqui, talvez também não teria para discutir esse assunto. Então, são poucos que têm isto como causa. Eu acho que você, pela sua história, sua trajetória, colocou isso como um ponto fundamental do seu mandato. E eu quero saudar essa sua postura aqui em trazer esse debate das rádios comunitárias, que é muito importante para o povo brasileiro, para a democracia brasileira. Eu acho que não é simplesmente a isenção do ECAD que nós temos que lutar juntos para isso. E não só para as rádios comunitárias. Tem um conjunto de entidades da sociedade brasileira que também merecem isenção dessa questão do ECAD. Igrejas, templos religiosos, escolas e tantas outras entidades da sociedade civil que não têm nenhuma condição de estar pagando um imposto ao governo, mesmo que seja destinado aos artistas, mas que nem sempre chegam aos artistas. Na sua maioria das vezes não chegam aos artistas. E eu me coloco aqui, eu vejo essa questão da rádio com relação aos artistas, daquele filme Filho de Francisco, os dois filhos de Francisco, que para eles poderem alcançar um público extraordinário, eles pegavam o telefone, compravam a fichinha e ligavam para a rádio e pedia música. Passa a música aí mudava todo dia mais gente pedindo a música e foi através do rádio que quantos artistas no Brasil se tornaram os artistas que são hoje no Brasil. Então, quando a gente olha isso e outras questões, a gente vê a importância das rádios. A importância da rádio comunitária, fundamentalmente, é como é que uma rádio comunitária vai pagar imposto se ela não pode ter receita do comércio. Se a contribuição às rádios comunitárias deve ser para funções culturais. Porque a rádio comunitária não pode ir no comércio fazer a propaganda de um produto e receber por isso. Quem fizer isso está preso. E a luta das rádios comunitárias também não é isso. É a luta para que a gente possa transformar esse país e a verdadeira democracia que a gente precisa. A rádio, ela é fundamental para que não se dê apenas uma versão sobre um fato. Primeiro, elas se localizam numa comunidade. Segundo, praticamente todos os radialistas de rádio comunitária são amadores. São pessoas formadas na própria comunidade, né? E fala a língua daquele povo ali, daquela comunidade. Às vezes é tupi-guarani, às vezes é o português, do jeito que é falado e é dito pelo povo. Mas é a rádio comunitária que consolida a nossa democracia. Imagine nesse país se a gente tivesse só a Rede Globo ou a CBN, que é a rádio da Rede Globo. Imagine se o povo brasileiro fosse ficar com a versão da Globo em todos os assuntos. Em todos os assuntos. Imagine se a gente não tivesse um locutor, por exemplo, como o Julimar, que está aqui, da Rádio Alternativa lá de Planaltina, o Ronaldo, né, da Rádio Recanto, e tantos outros, Riacho, e tantos outros radialistas que convivem diretamente com o povo e têm versões diversificadas sobre a vida, sobre o planeta, sobre a diversidade do povo brasileiro. Aqui na sessão passada, eu fiquei absolutamente revoltado porque o representante do Ministério da Cultura, do Ministério de Ciência e Tecnologia, disse que
a rádio comunitária que fosse pego passando propaganda de cunho religioso e ideológico, teria que ser fechada. Aí eu perguntei para ele, por que você não fecha a Globo? Porque rádio comunitária é muito fácil fechar. Agora, a Rede Globo não tem cunho religioso e não tem cunho ideológico? Quem que diz que não tem? Que história é essa de que rádio comunitária não pode conversar sobre a política, sobre a vida, sobre a cultura, sobre o esporte, sobre o lazer, sobre a igreja, de qualquer que seja a religiosidade do povo brasileiro, pela diversidade laica do povo brasileiro? Então, impossibilitar as rádios comunitárias de ser diversa, não pode. Impedir que as rádios comunitárias tenham recursos para pagar os seus funcionários. Tem rádio comunitária que bota lá no computador, passa a noite todinha tocando música, e não pode ter ninguém lá para ficar atendendo o telefone, porque não tem dinheiro para pagar a pessoa para ficar lá. Então funciona 8 horas e as outras horas funciona no automático, porque não tem condição de funcionar, porque não tem estrutura para pagar as pessoas que ali. E são todos abnegados. Quem constrói rádio comunitária no Brasil, quem está na luta da rádio comunitária no Brasil, não tem moleza, não. Desde comprar os equipamentos, botar uma rádio comunitária para funcionar, enfrentar a Polícia Federal, enfrentar a Justiça, ser processado, preso, porque quer fazer a comunicação local, quantos de vocês passaram por processos judiciais, foram processados a fazer serviço comunitário ou até a ir para a prisão, levar os seus equipamentos e a luta para comprar de novo os equipamentos? Você não sabe que chororô que dá você ver a Polícia Federal levando os equipamentos e depois você ter que comprar outro para botar em outro lugar. É assim que funciona, não é? Vai tirar, eu compro e boto em outro lugar. E a resistência das rádios comunitárias, das TVs comunitárias, dos jornais populares no Brasil é dessa forma. E essa luta tem que continuar. Eu aqui, senador Hélio José, eu quero dizer que na política, todos os políticos escolhem causas. O problema é que tem muito político sem causa. Mas nenhuma causa. E político sem causa não merece voto. Político que tem causa, seja ela qual for, fundamentalmente de rádios comunitárias, para consolidar a nossa democracia, ele é muito importante. Por isso, você merece o aplauso de todos nós. Merece o aplauso de todos nós. Merece o aplauso de todos nós. Eu estou dizendo isso sem nenhuma demagogia, porque poderia estar aqui. Quando eu falo do senador Hélio José, eu não falo do senador de situação, não. Porque se o Hélio tem alguma coisa na vida, é a vida que ele viveu dentro do PT, dentro do nosso partido ao qual eu sou filiado. Então, momentaneamente está no PMDB, que momentaneamente é de um governo. E um governo, diga-se de passagem, que não tem nenhum compromisso com os pobres, não tem nenhum compromisso com a democracia, não tem nenhum compromisso com os pequenos, que o governo Temer tem compromisso com a Globo e com os grandes jornais e com as grandes revistas desse país. É só ver a quantidade de dinheiro que aumentou na Isto É, na Veja, na Época e na Rede Globo quando o Temer entrou no poder. É só ver a quantidade de dinheiro que foi para esses telejornais. Verifica quanto de dinheiro foi para a Globo, para os grandes jornais e as grandes revistas desse país. Portanto, quando nós falamos aqui em rádio comunitária, nós estamos falando da parte mais pobre da comunicação brasileira, da parte mais carente da comunicação brasileira. Esse mês no Senado nós votamos 3 refis, senador Hélio José. Tudo para isentar o rico ou para parcelar a dívida do rico em 20 anos. Em 20 anos. Mas quando fala em um refis para uma rádio comunitária, aí não pode. Aí tem que prender, tem que matar, tem que proibir, não pode funcionar. Então, meus companheiros e minhas companheiras, eu aqui, mesmo como suplente de senador em Brasília, mas eu posso falar aqui em nome da senadora Fátima Bezerra, do senador Lindbergh, que está ali naquele painel, do senador Paim, da senadora Gleice Hoffmann, do senador Humberto e do senador Paulo Rocha. Nós apoiaremos esse projeto, senador Hélio José, de isenção
de ECAD para as rádios comunitárias, TV comunitárias, etc, etc. Nós vamos apoiar. E aí, eu quero dizer que esse também não é só a única luta. A luta das rádios comunitárias é muito maior do que o ECAD. Muito maior do que a lei. É uma cultura que nós temos que desemperrar no Brasil. São 30 mil rádios comunitárias ainda ilegais nesse país. 30 mil em processo de liberação, hoje, mais ou menos. Deve ter umas 30 mil, né? Que ainda lutam para seu funcionamento regular. Mesmo baixando o número de processos, que era quase 30, passou para 7, mas hoje é muito difícil botar uma rádio comunitária no ar legalmente. Muito difícil ainda, com todos esses processos. Portanto, a legalização, a consolidação da democracia, a voz do povo, a voz local, a cultura regional, a cultura popular, essa é a causa da rádio comunitária. Quantos artistas têm uma rádio comunitária como a primeira opção para colocar sua música? Quantos no Brasil? Quantos artistas chegam, né, ao seu cume como artista, utilizando inicialmente uma rádio comunitária? Quantos pelo Brasil afora? E quantos não alcançam sucesso, mas que alcançam sucessos regionais e locais extraordinários com as rádios comunitárias? Quantos artistas no Brasil afora que se utilizam das rádios comunitárias, das TVs comunitárias, dos jornais populares para fazer a voz do seu povo? Tem artista em determinado local que ninguém conhece, só naquela cidade, mas é famoso como qualquer artista global. Né? Como qualquer artista global. Então, portanto, eu quero aqui, senador Hélio José, e meus companheiros aí do Ministério, o Rodrigo Gebrim, né, e o Ronaldo, né, e todos os demais aqui, o Jeremias e o Divino, eu quero saudar vocês, mas que também quero saudar essa plateia que veio de longe do país para essa audiência pública aqui do senador Hélio José. O Senado do Futuro, que é isso aqui, né, Hélio? E o Hélio tem uma sabedoria que muita gente lutou para ficar em outras comissões aí. Né? Aí, essa comissão ninguém queria. Ninguém queria. E o Hélio transforma essa comissão Senado do Futuro no debate do futuro. Porque rádio comunitária, consolidação da democracia brasileira, e a democratização dos meios de comunicação, que é uma luta que nós devemos todos travar, é o futuro do nosso país. Faz parte de um futuro do nosso país. Então, nós temos isso como causa. Eu quero dizer a vocês que nós estamos na luta, vamos apoiar esse projeto, todos os demais. A rádio comunitária não é que tem que ser isenta, não. Ela não tem condições de pagar a ECAD. Seria uma grande injustiça no nosso país obrigar as rádios comunitárias a pagar qualquer tipo de imposto. Não só esse, qualquer um tipo de imposto. Qualquer um tipo de imposto devem funcionar livremente, sem tergiversar, sem nenhuma condição para que elas possam funcionar plenamente nas suas origens, nas suas localidades, nas suas comunidades. Então, portanto, todo o nosso apoio, a nossa luta para que as rádios comunitárias, TVs comunitárias e todas aquelas que funcionam possam passar as músicas dos artistas, possam estimular os artistas locais, possam dar espaços para os artistas locais, mas sem precisar de pagar imposto para isso. Então, portanto, companheiros e companheiras, a nossa luta continua, todo o nosso apoio da bancada do PT, aqui ao projeto a ser apresentado pelo companheiro Hélio José, pelo senador Hélio José, e saudar mais uma vez o senador por essa audiência pública e dizer que nós estamos na luta junto para que as rádios comunitárias possam funcionar no Brasil e para que a democratização dos meios de comunicação volte e se consolide nesse país tão necessário de justiça, e vamos fazer justiça com as rádios comunitárias. Obrigado, Vilmar Lacerda.